E aí, gente, eu recebi para análise este notebook da ASUS, o VivoBook X512JP. É uma linha de computadores deles que comumente ocupa a categoria intermediária, quer dizer, não são os PCs mais caros ou mais sofisticados, embora tentem trazer para esta classe o formato e características daqueles avançadões. Só que a gente tem duas coisas para considerar já de cara. O preço de notebook está lá em cima atualmente. E 2, neste X512JP que recebi, a ASUS caprichou em relação às especificações técnicas, poder de fogo. Resultado é uma máquina cara que acaba se misturando de forma um pouco estranha com alguns modelos tanto da ASUS quanto da concorrência. Modelos esses que têm construção mais premium, como se diz. E aí, nesse território, algumas características que o VivoBook não tem podem pesar. Vamos falar bom português. Este cara tem um processador Core i7, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento SSD e o chip gráfico GeForce MX 330. Na data de gravação deste vídeo, custa nas lojas online em torno de 6, 7 mil reais, às vezes até um pouco mais. Vou então falar para vocês o que eu achei sobre ele no uso do dia a dia, e em seguida fazer minhas considerações sobre o restante, comparando com outros caras que também estão disponíveis no mercado. O X512JP é daqueles notebooks que conseguem até ser sofisticados, ou ao menos parecer sofisticados para os mais exigentes, tudo isso usando materiais menos nobres, como plástico. É o que compõe a maior parte da carcaça por aqui, e mesmo assim, temos a impressão de ser um equipamento avançado. A construção não deixa a desejar mesmo. Por exemplo, a parte do teclado é bastante rígida e não afunda durante a digitação, o que é importante. As teclas têm precisão satisfatória, elas dão um feedback que é meio tec-tec-tec, mais rígido do que macio, e não são das maiores. Eu gostei do resultado principalmente porque elas registraram meus toques sem erro todo o tempo. Algo que eu preciso notar é que esse modelo prata, ele tem um teclado com letras gravadas em uma tinta que, a depender da angulação da luz, ela dá uma sumida e fica difícil de enxergar. Tem muita gente que nem olha para o teclado a digitar, beleza, mas não foi das melhores combinações de cores, ainda considerando que não é um teclado retroiluminado, não tem luzinha aqui. Deixando para lá esse detalhe estético, temos também um touchpad muito bom, com um deslize que eu achei suave e que responde bem ao gesto de passar 2 dedos para subir e descer nas páginas. Para mim foi confortável usá-lo. A parte de som não é um trunfo aqui, apesar dessa inscrição Sonic Master, dessas coisas que as fabricantes estampam para dar boa impressão, o áudio tem altura média e é um pouco oco, sabem? Não é nada encorpado. A seleção de portas é razoável. Existe plug USB-C, embora não seja compatível com sinal de vídeo. E um detalhe é que a entrada para cartões é do tipo microSD e não SD comum. Avalie se é bom ou ruim para você, além de não haver rede cabeada. Se precisar disso, vai ter que lançar mão de um adaptador USB. É um notebook relativamente fino, tem cerca de 1,9 cm de altura quando fechado e com peso apenas ok, 1,75 kg. Lembrando que são 15,6 polegadas de tela. Por falar na tela, vamos lá, vocês lembram que eu disse que ele chega a invadir o território de concorrentes mais sofisticados, e por conta disso, algumas ausências podem pesar. Pois bem, 2 ausências que vêm instantaneamente na minha cabeça. A primeira é a falta de iluminação no teclado, que mencionei há pouco, e a segunda é sobre a tela. Olhando assim, é uma imagem bonita, né? Mas isso foi porque eu posicionei a câmera no melhor ângulo possível. A resolução desse painel é Full HD, o que é bom, já que a gente ainda tem muita tela apenas HD no Brasil. O problema é que é um display do tipo TN, aqueles que distorcem as cores consideravelmente quando são vistos de forma angulada. Esse VivoBook distorce um bocado sim. Só para dar uma perspectiva, tá? Quem está acostumado a utilizar notebooks que não são dos mais caros, modelos custo-benefício, digamos, provavelmente vai achar a tela do X512JP ok, normalzona, porque é um tipo de painel majoritário no Brasil. Agora, quem já testou as chamadas telas IPS com melhor qualidade de imagem, certamente vai se incomodar com o fato de que nesse computador é preciso olhar do ângulo certo, em muitos momentos é necessário dar uma ajeitadinha para ver como é que a imagem fica melhor, e as cores, elas não têm grande precisão, são tanto quanto lavadas. Repito, ainda é nada mais, nada menos que o padrão em notebooks comuns no Brasil. Mas esse cara parece ter uma pinta para querer algo a mais. E aí, não entrega no quesito tela. Inclusive, a linha antecessora da X512, que era a X510, tinha uma variante com tela IPS, no mesmo segmento, e era um trunfo enorme. Eu pessoalmente cheguei a indicar aquele notebook por conta do display. Só que quando passou para os X512, pelo menos até o momento, a ASUS optou pelo baixo custo das TN, que tem imagem inferior. Eu fico pensando, será que eu estou fazendo uma exigência um pouco exagerada?
Não sei. Fato é que, se houvesse um painel IPS, este cara seria elevado para uma altura bem maior. Em relação à performance, eu fiquei super satisfeito. O Core i7 que vem aqui não é como o de um notebook gamer, mas entre as variantes que focam em baixo consumo de energia, ele tá entre os melhores processadores hoje em dia. Aí você junta isso com 16 GB de RAM e 512 de armazenamento SSD, o que a gente tem é uma máquina que desliza sem dificuldade pelas tarefas do dia a dia. Sério, em trabalho de escritório, como muitas abas abertas no navegador, programas de Office, coisa e tal, tudo isso roda com os pés nas costas. É um computador bem capaz. Vamos partir para coisas mais pesadas então. Edição de vídeo. Eu editei alguns aqui para o canal com certos arquivos em Full HD e outros em 4K para imagens de apoio e consegui sem problemas. Em alguns pontos você tem que ter paciência. Por exemplo, terminou de editar, você vai exportar, salvar o arquivo final em seu computador. Esse tempo de exportação é consideravelmente maior nele do que em máquinas gamer mais poderosas. Aí na tela vocês veem a comparação do VivoBook com outros dois laptops que eu tinha aqui. São os tempos de exportação no programa Premiere Elements 2020, que não é dos mais rápidos para exportar, viu? Ele usa basicamente o processador, sem auxílio do chip gráfico. Esses tempos que vocês viram provavelmente são maiores do que o que aconteceria em softwares que usam a placa de vídeo para ajudar na exportação, mas servem como referência para comparar o notebook que estou analisando agora com outros que existem. Então, em resumo, ele serve para edição de vídeo sim, mas de repente quem vai focar nisso como atividade profissional pode mirar em outros modelos maiores, mais robustos. Já sobre jogos, ele tem a placa de vídeo GeForce MX 330 dedicada, que é um modelo simples entre as GeForce. Então é bacana ter vídeo dedicado, mas não dá para esperar a performance de notebook gamer também. No GTA V, desabilitando várias opções gráficas avançadas, eu consegui entre 30 e 45 frames por segundo em Full HD. Dá para jogar, embora rolem lentidões e quedas na taxa de quadros em alguns momentos. Jogos mais leves, como o meu Age of Empires 2 Definitive Edition ou Overcooked 2, esses rodaram sem grilo. Em tarefas pesadas, eu achei que as ventoinhas do X512JP fazem pouco barulho, e ele esquenta, mas não muito. Notei que da metade para cima do teclado é que vai ficando morninho, embora nunca incômodo em minha experiência. E eu não falei ainda da bateria, né? Ela é ok. Em utilização de escritório, com um Spotify aberto tocando música e YouTube às vezes, eu consegui cerca de 4 horas. Tá aí outro ponto em que ele perde claramente para os figurões sofisticados, autonomia, que tende a ser maior nesses outros caras. Por fim, é válido dizer que na unidade do VivoBook que eu recebi para testes, percebi alguma instabilidade na placa Wi-Fi. Em diferentes ocasiões, a conexão caiu do nada. Não foi o tempo todo, mas rolou umas boas vezes, algumas delas enquanto eu estava jogando Age Online, o que foi péssimo. Pode ter sido um problema só nesta unidade, mas eu menciono por quê? Porque de repente se alguém compra o Note em loja online, tem 7 dias para testar e devolver em caso de arrependimento ou problemas. Aí, durante essa semana, fica de olho no desempenho da placa Wi-Fi para ver se vai rolar algum grilo. Para fazer aquele apanhado geral, esse é um notebook bom em vários aspectos. É bonito pra caramba, tem desempenho ótimo, além de uma seleção de portas digna. O problema é custar o que ele custa hoje. Vamos considerar 6, 7 mil. Dá para comprar um ZenBook 14 da própria ASUS, um Samsung S51, um LG Gram, de repente um Lenovo S740. Um desses, de repente, não vai ter chip gráfico dedicado ou vai vir com menos memória RAM, mas o fato é que, para as tarefas em que todos os notebooks mencionados miram, o desempenho vai ser basicamente o mesmo. Quer dizer, o VivoBook tem uma placa de vídeo dedicada, embora ela seja simples e não faça dele um aparelho gamer. É mais para utilização de escritório, como os outros, e tem jogos como um extra. Em relação aos concorrentes mencionados, este cara não tem tela IPS, não tem teclado retroiluminado e a autonomia da bateria é claramente menor. Então é preciso pensar em quais são as suas prioridades. O fato é que se a gente considera outras opções com o mesmo tipo de tela, por exemplo, como o Lenovo S145 ou o Samsung Book X55, essas máquinas com processador similar estão custando consideravelmente menos e podem parecer mais vistosas para quem quer maneirar no gasto. Por isso fica a expectativa de que o VivoBook X512JP possa sofrer reajuste em algum momento, para que não entre tanto nesse conflito de ser tão caro quanto máquinas premium e mais salgado que aquelas similares, que de repente tem até alguma desvantagem técnica, mas se mantém sendo da mesma categoria. Vou dizer algo que não é novidade, mas para mim é fato que um preço mais baixo facilitaria pensar sobre esse ASUS. Ele é sim uma boa máquina, só tem uma missão complicada.
Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi o caso, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho logo ao lado. É de graça, você me dá uma força gigante e continua acompanhando meu conteúdo. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.